Quem aqui já está preparado para a reforma tributária? Pelo Data Marcelo, 0 pessoas. A gente sabe que a reforma tributária, ela, apesar de já entrar agora em janeiro, ainda tem muitas dúvidas. E a gente tem visto muitas empresas e muitas pessoas desenvolvendo uma série de teses em cima desse processo. E, de fato, ele não é simples. Ele vai simplificar muito o modelo tributário, mas a entrada agora, o formato, o como nós vamos aplicar pelos próximos anos, até a gente ter, de fato, essa migração 100% acontecendo, ainda tem muita incógnita. Para você ter uma ideia, nós temos agora, se não me engano, o número, são mais de 80 processos ainda em votação, em definição, para definir quais serão alíquotas regionais. Ainda tem uma série de indefinições nesse processo, mas a gente vai, hoje, com um especialista, trazer um pouquinho, tentar elucidar um pouco para vocês do que a gente já sabe que vai acontecer e do que já está desenhado. Pode mudar? Tudo pode mudar, afinal, nossa loucura tributária, que é o Brasil, nos traz surpresas todos os dias. Mas o que já está definido hoje, a gente vai trazer aqui para apresentar, então, para falar sobre reforma tributária, marcando um divisor de águas para a indústria brasileira, mais do que simplificar impostos, ela inaugura uma nova lógica de negócio. Menor burocracia, mais transparência e mais competitividade. Eu costumo dizer que a nova matriz tributária, ela não é só uma mudança de tributos, mas uma mudança na forma como nós, empresas, prestadores de serviço, passaremos a nos posicionar e nos relacionar com os nossos clientes. Esse novo cenário desafia a rever estratégias de precificação, logística, relacionamento com toda a cadeia produtiva. A tecnologia e os dados passam a ser aliados indispensáveis para transformar complexidade em eficiência. Então, para a gente falar um pouquinho, Gui, vamos convidar, Guilherme? Vamos chamar ele, que é meu advogado, coincidentemente, né? Recentemente, Verdade. após eu ter visto ele falando, conversei com ele, achei sensacional realmente a forma dele de pensar, tentando achar esse caminho, né? Que é interessante, ele vai botar aqui hoje, né, o conflito. Será que é uma nova forma de ver negócio? Será que não é? Ele é mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, articulista e palestrante do E-Commerce Brasil, consultor jurídico empresarial, pós-graduado em Direito Tributário pela PUC-RJ e Direito Privado pela UF, professor de pós-graduação também e sócio do escritório David Ataíde Advogados. Com vocês, Rogério Davi, uma salva de palmas para ele, por favor. Seja bem-vindo, Roberto. Boa tarde, senhoras e senhores. Como sempre, quero agradecer à equipe do E-Commerce Brasil, que nos recebe aqui de maneira incrível, a Viviane Vilela, que está ali no confuso horário, né, Viviane, ainda, virada. Bom, desafio, né? A gente tem poucos minutos para falar de um tema que vai impactar nossas vidas durante muito e muito tempo, especificamente até 2033. Como o público aqui é muito voltado para o setor industrial, pelo menos eu acho que eu trago boas notícias, né? A tributação, ela impacta a maneira que nós organizamos os nossos negócios. Às vezes impacta até mesmo onde nós vamos instalar os nossos negócios. Nós vamos verticalizar alguma linha, alguma unidade de negócio. Se eu vou me mudar para a Extrema, por que eu estou em Extrema? Porque na venda não presencial ela tem um benefício fiscal. Só que toda essa realidade vai passar por uma mudança brutal, porém de maneira escalonada. Empresas que estão no Simples Nacional, no regime do lucro presumido, ou mesmo no lucro real, todas serão impactadas. Então, nós vamos ter aqui uma rápida jornada sobre a mudança da forma em que nós tributamos o consumo no Brasil, os insights que eu quero trazer para vocês, que foi o pessoal aqui da curadoria me pediu, Rogério, traz insights, traz tudo o que você acha que é bom ou que pode não ser tão bom para os tomadores de decisão que estarão lá presentes. E depois a gente vai conversar aqui com o Marcelo e abrir para algumas perguntas, tá bom? Para começar, o setor industrial, esse é um estudo
da Confederação Nacional da Indústria, e segundo o levantamento que foi feito, o setor industrial ele participa com uma carga tributária muito mais alta se comparado com a agropecuária e a indústria da construção. A média da tributação no consumo fica em 25%, mas olha a carga tributária do setor. Muito embora essa análise seja de 2017, feita pela Confederação Nacional da Indústria, não teve mais recente de lá para cá, mas eu os asseguro que esses patamares não mudaram de maneira substancial. Vejam que na origem da tramitação da reforma tributária, a ideia primitiva era estabelecer realmente uma alíquota de 25% para todos os produtos e todos os serviços, né? Mas isso, logo na tramitação do Congresso, caiu por terra por uma série de situações que a gente imagina, né? Como é que eu vou tributar 25% um produto que é supérfluo e, ao mesmo tempo, 25% um produto que é essencial, né? Então, por causa disso, é que a gente criou um sistema de tributação que a gente chama de IVA dual, que é um imposto de valor agregado, onde a gente vai juntar duas alíquotas, uma que vai pertencer à União Federal, outra que irá pertencer aos estados e municípios. Isso é uma grande modificação para as secretarias de fazenda municipais e estaduais. E com isso, somando as alíquotas, a gente deveria chegar nesse número de 25%, mas não chegaremos. Pelas estimativas, a gente vai ficar em 28,5%. Então, eu imagino que vocês já viram essa sopa de letrinha, vamos chamar assim, né? Ah, então quer dizer que o PIS e COFINS, na verdade, é o novo CBS. Quer dizer, então, que o ICMS e o ISS vai virar o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, né? Criou-se o imposto seletivo, que é um imposto em que ele vai incidir sobre determinadas categorias nocivas à saúde ou ao meio ambiente, e o IPI, que deveria ser extinto, não foi. Só que não é isso que realmente a gente tem que imaginar. Não é só uma mudança de nomenclatura. A gente vai perceber ao longo dessa exposição que, na verdade, é uma mudança de base econômica mesmo, né? Vamos passar aqui para a transição, que nos outros conteúdos aqui vai ficar mais prático, né? Acho que a transição é o que todo mundo aqui está mais atento, porque ela já começa no ano que vem. Temos poucos meses aí para começar realmente a primeira etapa da transição. Então, ela começa como? Já em 2026, a gente vai começar a recolher 1% de IBS-CBS, uma alíquota de teste, tá? Esses valores vão ser abatidos do PIS e COFINS. E, na verdade, só vai pagar esse 1% as empresas que não se adequarem para as obrigações acessórias que estão sendo implementadas. Basicamente, a nota fiscal e outras obrigações que vão surgir. Já em 2027, aí sim, não teremos mais PIS e COFINS. E aí, quem está no lucro presumido já vai perceber uma grande diferença, e até mesmo quem está no Simples Nacional já vai começar a perceber em 2027 uma modificação da forma de encarar os seus negócios, né? Também em 2027, a gente permanece com uma alíquota de 0,1 e o IPI vai ser zerado. Imagino que aqui tem muita indústria que deve ser contribuinte do IPI. Vai ser zerado, mas não em todas as situações, algumas não vão ser zeradas. Quando for em 2028, a gente começa a trocar gradativamente o ICMS e o ISS pelo IBS, numa razão ali que vai de 9 décimos, 8 décimos, até chegar em 2033. Claro que nós temos 2 eleições presidenciais ainda, né, gente? O Brasil, a gente não pode botar a mão no fogo para não se queimar. Porém, o que nós temos hoje de previsão é essa data de transição. Mas eu acho que para a indústria, se pudesse antecipar essa data, anteciparia. Porque eu vejo com bons olhos, eu estou otimista com a reforma tributária e pessimista com a reforma do imposto de renda. Mas a reforma do imposto de renda é um papo para outro dia. Otimista para o setor industrial, tá? Tem setores que não foram bem contemplados pela reforma tributária. O que é o fim da distinção? A gente cometeu um pecado capital. Nós, teóricos, estudiosos da tributação, a gente sabe que na primeira reforma tributária, que foi na década de 60, teve-se aí dois pecados capitais, né? O primeiro pecado foi eleger a folha de pagamento como método primário de abastecer a Seguridade Social, que são
a questão da previdência, a questão do benefício, né, para as pessoas que precisam. E a folha de pagamento hoje é um peso, né? Você quer contratar e chega a 28, 32, né? Fábio sabe disso, é difícil a folha de pagamento, né, Fábio? Muito pesada. E a outra erro, outro pecado capital, é que, na ocasião, pensou-se o seguinte: vamos deixar os municípios cobrarem o imposto sobre serviço e o Estado cobrar sobre mercadoria. Imaginando que, naquela ocasião, serviço era uma coisa muito do bairro, né? Ah, o corte de cabelo, né? O sapateiro, da década de 60, né, gente? E mercadoria não, já as indústrias, o comércio e tudo, né? Só que o mundo foi mudando e isso criou uma série de problemas. Vou dar um exemplo. Você é uma indústria e aí, de repente, você adquire um equipamento. Isso é CAPEX. Só que nesse equipamento tem também uma parcela importante de prestação de serviço, né? Pode ser software, pode ser mão de obra, pode ser assistência técnica. Tudo isso para você não pode descontar crédito na sua tributação, porque você é contribuinte do ICMS, não do ISS. Então você acaba o quê? Criando uma situação em cascata. A carga tributária vai ficando de maneira escondida e dissimulada, muito maior do que aquela que a gente consegue perceber. A reforma tributária unificou. A gente não tributa mais na mercadoria, nem mais de serviço, a gente tributa o consumo. Então não importa mais, São Paulo tentou cobrar ICMS do software. Quem lembra, você fazia um download na Apple Store de um aplicativo, tinha que pagar ICMS, não conseguiu. Por quê? Ninguém sabe se aplicativo é mercadoria, se é serviço. Agora não tem mais essa discussão. Agora a gente vai entrar num cenário em que é consumo, não importa se é royalty, se é direito autoral, se é streaming do Netflix, o que mais que pode ser criado aí pela tecnologia disruptiva, não importa. Se é consumo, está dentro do campo de incidência. Locação não paga ISS, por exemplo, né? Então, as empresas que fazem locação de mercadorias não são contribuintes do ISS, porque não se considera locação uma prestação de serviço, muito menos uma venda de mercadoria. Agora não. Agora é locação, né? As locadoras de veículo, por exemplo, passarão a ser contribuintes do imposto novo sobre bens e serviços, né? Que é a CBS no plano federal e o IBS no plano estadual e municipal. E o que isso acarreta? Isso que é bom para a indústria, né? Segundo o estudo da Confederação Nacional da Indústria, em média, os resíduos tributários representam 7,4%, gente, do preço líquido de tributos de um produto industrial. Essa é a média, né? Se é a média, a gente sabe que tem empresas que têm talvez um resíduo menor, empresas podem ter resíduos de 10% a 15%. Vocês imaginam, então, Rogério está me dizendo que lá em 2033 eu vou ter realmente um ganho, talvez, médio de 7%, 8% na minha margem líquida de tributos? Sim. Por quê? Porque a promessa é não ter mais resíduo ao longo da cadeia. Às vezes você, por exemplo, é uma indústria, mas na hora que você vai fazer o transporte, pode ser um transportador autônomo, não sei, Simples Nacional, pronto, já não tem mais crédito e débito, né? Aí, de repente, a distribuidora está no lucro presumido, faz o crédito e débito do ICMS, mas não faz do PIS e COFINS. Então chega para você no final lá do consumidor final, que é o que interessa, né? Um monte de tributo ao longo da cadeia que não foi compensado, né? Que chama-se a técnica de incidência em cascata, né? Cada etapa do ciclo produtivo, uma empresa vai se acreditando da etapa anterior. E se os teóricos da economia estiverem certos, já que a gente está num evento aqui de venda online, a indústria está cada vez mais próxima do consumidor final, né? Acho que todo mundo que já experimentou, de repente, comprar algum produto direto da indústria. Então, talvez essas cadeias econômicas podem ser substituídas por cadeias de serviço. Possivelmente, eu converso com distribuidores, eles, pelo menos uma parte, entende que eles vão se transformar, na verdade, não mais em empresas de compra e venda, mas em operadores logísticos, né, para fazer a indústria chegar no consumidor final. Se isso for verdade, você coloca no meio da cadeia um operador logístico que não desconta crédito, ele vai te transformar. A própria comissão do Marketplace também entra nesse cenário, como a gente vai ver numa simulação breve no final, né? Então, as mudanças da reforma tributária, que eu acho que beneficiam a indústria, né? Primeiro que o sistema atual tem uma base fragmentada, como eu já adiantei, muitos produtos não sofrem incidência.
E não adianta, né? O Estado precisa arrecadar. Se tem produto que não incide porque tem um benefício fiscal, ou porque está à margem, não é nem mercadoria, e também não é serviço, naturalmente a carga tributária de quem está dentro do sistema será maior. Já na reforma tributária, o conceito é base ampla, né? Não vamos mais discutir se download de software, de aplicativo, de joguinho, é ou não é mercadoria, é direito autoral, é licenciamento, o que é streaming, não importa mais isso, tá? A questão também da guerra fiscal. Hoje, muitas empresas decidem se estabelecer em determinados lugares porque o determinado estado te dá um benefício. No Espírito Santo tem, Santa Catarina tem, Paraná tem, enfim, vários estados têm. A partir do momento que a reforma tributária, isso vai ser gradativo, tá, gente? Em 2033, toda a tributação vai ser um destino. Não vai ter mais tributação na origem. Então, quando você fizer uma venda de São Paulo para outro estado, você vai recolher o imposto para aquele outro estado. Hoje você recolhe uma parte do estado. E que parte é essa? 4, 7, 12? Depende se é importado, se tem conteúdo nacional. Tudo isso vai ser simplificado com a reforma tributária. A questão também das alíquotas. Uma vez eu conversei com uma empresa de e-commerce de calçado e é impressionante a quantidade de alíquota que eles têm que trabalhar para o mesmo produto. Não sei se aqui tem alguém que fabrica calçado da indústria, mas é uma coisa assim, desumana. Não, esse solado aqui é de borracha, é uma alíquota. Não, esse solado aqui é de couro, é outra alíquota. Tem cadastro, é uma alíquota? Não, é velcro, é outra alíquota. Com o advento da reforma, vai ser uma alíquota apenas, para tudo. Um alfinete, um carro, é a mesma alíquota. O que acontece, que nós estamos falando da alíquota nominal, e a alíquota efetiva vai depender da apuração dos sistemas de crédito e débito. Parafuso tem 9 alíquotas diferentes, um parafuso. É construção civil, é para automotivo. Então, isso é muito difícil para você empreender e saber qual alíquota, sendo que às vezes você discorda do fisco que ele está interpretando aquele papel, por exemplo, que sai quando você faz um pagamento de crédito e débito, Marcelo, aquilo para receita não é papel, é plástico. Por quê? Porque tem menos celulose do que poliuretano, sei lá. Essa discussão é só para aumentar a arrecadação. Não vai ter mais isso, é o que se espera com a reforma tributária, né? O que vai acontecer é que vocês vão ter alíquotas diferentes para determinados segmentos, como, por exemplo, cesta básica, que a alíquota vai ser 0. Ou vai ter alguns setores que vão pagar 30% a 60% da alíquota padrão, mas a alíquota que eu te falei, 28,5%, vai valer de forma uniforme para todos os produtos. Isso tende a acabar com essas disputas interpretativas também, né? A complexidade também, porque nós temos uma legislação só. Vocês imaginam, por exemplo, quem tem que lidar com operações escaláveis, que tem que lidar com 25 estados, 27 estados, não sei quantos municípios, cada norma, todo dia publica uma coisa diferente, os estados não podem mais legislar. Isso é muito bom. Podem escolher a alíquota. Realmente os estados e os municípios foram restringidos a isso, mas sem essa volúpia, né, de todo dia 40 normas tributárias são publicadas, né, para acompanhar isso é uma coisa insana, né? Eu acho, isso aqui é uma opinião, tá? A submissão tributária é um grande freio de mão tributário, é um grande freio de mão, porque primeiro cria uma barreira de entrada, né? Eu já trouxe exemplos aqui que tem margem de valor agregado que é praticamente surreal. E a indústria normalmente que carrega esse peso nos ombros. Geralmente a submissão tributária cai na indústria, né? Aí você tem que pagar o ICMS antecipado da revenda, mas aí o seu cliente entrou em recuperação judicial. Você pagou ICMS, você não vai recuperar aquele valor, por exemplo, né? Agora não vai ter mais submissão tributária. Eu acho que vai aliviar muito para a indústria. Por isso que eu acho que a indústria, se pudesse escolher, começaria a reforma tributária amanhã. Porque seria um alívio. Apesar que eu sei que São Paulo também eliminou uma série de submissões tributárias agora, recentemente, né? Talvez antecipando esse modelo. Eu acho isso aí muito positivo para a indústria, né? O problema da filial. Vocês imaginam, num ambiente de e-commerce, você tem que estabelecer que cada unidade sua, às vezes não é só filial, às vezes é showroom, às vezes é uma guide shop, às vezes é uma exposição numa feira, todas elas teriam que ter um tratamento fiscal. Agora, o recolhimento da tributação do consumo vai funcionar como é feito com
imposto de renda e CSLL, que vai ser tributado na matriz apenas, né? Então você vai fluir melhor. A gente teve que discutir décadas no Supremo, no Judiciário, para falar, gente, o empresário que tira uma mercadoria do produto A, da filial A para a filial B, ele não precisa pagar ICMS, porque não houve a troca de titularidade, o produto é meu, eu não vendi. O Estado cobrava, o Judiciário falava, não precisa pagar, porque realmente ICMS é compra e venda, tem que ter a troca de dono. Era meu, agora é dele. Se é meu, continua sendo meu, eu não vou pagar ICMS, mas os Estados cobravam. Não vão poder mais cobrar. IPI, que seria muito bom se não existisse, na ideia original não existiria, mas nos 45 minutos do segundo tempo, igual o gol do Flamengo ontem, também que foi no finalzinho do jogo lá, eu já estava com o coração na boca já, quase já desesperado. Não vai ser como o Palmeiras hoje, que vai passar o trator na LDU, imagino. Porém, nos 45 do segundo tempo, mantiveram o IPI para manter a competitividade da Zona Franca. E criaram um Frankenstein na lei complementar, na regulamentação, que nem os secretários de Fazenda sabem como vão resolver. Então o IPI vai ficar realmente como uma novela para os próximos capítulos. Se você é uma indústria que está no Sudeste e você tem um concorrente que fabrica o mesmo produto na Zona Franca, você vai continuar sendo um contribuinte do IPI. Basicamente, é essa a notícia que eu tenho para dar aqui, infelizmente. Até que se mude alguma coisa, né? A questão também dos créditos acumulados. Muitas empresas têm crédito, né? Aqui é a má notícia. O Brasil é ruim de devolver crédito, essa que é a verdade, né? O que se espera na reforma tributária é porque criaram um órgão, né? Criou-se um comitê gestor, né? Que vai ficar em Brasília, um super órgão, vai ter um orçamento gigantesco, mais de R$1 trilhão o orçamento desse órgão, esse comitê gestor. Já tem CNPJ, ele que vai organizar a arrecadação. Então, a arrecadação e a devolução vai se distanciar dos ventos políticos de cada território, que às vezes é muito pessoal ali de cada governador, né? Segurar ou não segurar. No Rio de Janeiro, por exemplo, restituição de ICMS de default, esquece, não sai. Os caras ficam procurando, você grampeou com grampeador prata, tinha que ser dourado, tá? Volta de novo aqui, porque não vai dar para restituir agora. Então, o que a gente espera é que os saldos credores do IBS e do CBS vão ser uma tramitação rápida, devolvidos em poucas horas ou poucos meses, a depender do caso. Porém, quem chegar lá em 2033 com saldos acumulados vai sofrer uma moratória. Essa é a verdade, né? Que o governo vai querer te devolver em 240 meses, devolver não, né? Abater com o CBS ou a IBS, atualizando pelo IPCA. Então, muitas empresas estão se estruturando agora, fazendo engenharias e tudo, para poder não deixar tanto crédito acumulado na sua operação. Isso é um dever de casa que vale a pena ficar atento também, tá? Marcelo, estou terminando aqui, vamos lá, a gente vai conversar ainda. Simples Nacional, basicamente quem está no Simples e faz o B2B, vai ter que se adaptar, vai ter que fazer conta. Por quê? O Simples vai transmitir crédito, mas vai transmitir aquele crédito que ele suporta, que é pouquinho. E como agora a gente lembra que eu falei base ampla, e que eu falei da não cumulatividade plena, a partir de agora, o crédito vai ser uma coisa muito importante. Vai todo mundo exigir que o seu fornecedor pague o imposto para poder tomar o crédito, me dá essa nota. Então a empresa do Simples ela vai ter que calcular, vale a pena eu continuar no Simples Nacional e recolhendo um tributo no Simples Nacional, ou eu posso ficar no Simples e escolher uma vez por ano, você vai poder trocar essa escolha uma vez por ano, eu vou fazer minha apuração IBS-CBS, crédito e débito, né? Aí você vai saber seus insumos e a forma que você vai transferir crédito para quem está no meio de uma cadeia. Meu sentimento é que quem participa no meio da cadeia produtiva vai ser importante permanecer no Simples, mas escolher a apuração da CBS e da IBS, aparentemente, tá? E aqui, gente, só para já terminar, não é uma fórmula de preço, é só uma didática que a gente usa para ilustrar como que a gente vai chegar lá em 2033, basicamente nessa linha aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, tá vendo? A gente estabeleceu uma comissão do marketplace de 14%, antes que me joguem tomate, eu sei que tem alíquotas que são 19%, 20%, já vi muitas reclamações com comissão de marketplace, mas o fato é que você é um vendedor de mercadoria, então você paga ICMS. E a comissão do marketplace é uma prestação de serviço, então para você é um custo
Como lá em 2033 você não vai ter mais mercadoria ou serviço, vai ser tudo consumo, você também vai consumir o serviço do marketplace. Então aquele valor que o marketplace cobra, para você agora reduz, porque você vai se apropriar de 28%, a gente imagina 28%, né, Daniel, que a gente fez a conta lá, né, desse valor. Então, aqui a gente imagina com benefício fiscal, os benefícios fiscais serão extintos, é proibido conceder benefício fiscal, então as empresas vão ter que repensar essas operações que estão em Extrema, Santa Catarina, de venda não presencial, e já temos aqui o piloto da CBS, esse é o site do governo, aquilo aqui que eu falei, tá vendo, Fábio? Já tem até API para você fazer teste aqui, tá? Para o gestor tributário, tem muita coisa já acontecendo. Quem estiver aqui nos assistindo, que estiver situado nessa área de TI das empresas, eu acho importante visitar esse site aí e acompanhar as evoluções a cada tempo. E encerramos aqui a apresentação, vamos seguir agora para o bate-papo, né, Marcelo? Vamos lá. Oi. Sim. Ligou agora? Ligou. Rogério, muito bom. Gente, olha só, a gente vai abrir para perguntas, tá? Aqui eu sei que normalmente tem sobre tributário, fiquem à vontade. Tá. Para a gente começar esse papo aqui, Rogério, eu queria começar falando o seguinte contigo. A gente falou alguma coisa sobre o split payment. Isso. Ah, é o split, eu não falei do split. Eu queria explorar um pouquinho o split payment, porque quando a gente fala que muda a forma de fazer negócio, hoje eu tenho a minha apuração mensal, eu tenho um prazo para pagar esse imposto. Se por acaso chegou na data do prazo e eu não tiver recurso financeiro para fazer o pagamento, o que eu posso fazer? Postergar. Dá uma pedaladinha de leve. Pago juros, pago juros e postergo esse meu imposto. Que atire a primeira pedra quem nunca precisou fazer isso. No novo modelo de split payment, há uma retenção do valor devido de impostos já no pagamento feito pelo cliente. Na emissão, na bem da verdade, ele já faz o split. Explica um pouquinho para a gente isso. Estabeleceu-se, isso já acontece no mercado comum europeu, mas para produtos sensíveis, né? O Brasil, ele universalizou, é o único caso no planeta que a gente conhece dessa universalização, tornou a regra. Liquidação financeira, o pagamento eletrônico, né? Pix, crédito, débito, a instituição de pagamento, ela já vai segregar a parcela que vai para o governo e a parcela que vai para a conta bancária da empresa. Vamos trazer uma prática aqui, deixa eu te perguntar. Fui lá, peguei um produto de R$100 e eu fiz uma venda. Desses R$100, teoricamente, 28%, vamos arredondar para 30%, ele é imposto. Quando eu mandar o Pix para o cliente para ele fazer esse pagamento, o que entra na minha conta? É 100? Era 100. 70. Assim, grosso modo, tá, gente? Didaticamente seria... Didaticamente, R$70 vai entrar para a tua conta, os outros 30 não vêm. Então, aquele valor que hoje entra para a nossa conta e nós usamos ele como um capital de giro por 30 dias e depois eu faço o pagamento no final, ele passa e não existe mais. Então, tem aí uma barriga, óbvio que a gente tem um período de adequação, mas vai ter uma barriga aqui onde o meu fluxo de caixa vai precisar ser interpretado. Isso, para mim, é uma das grandes mudanças. Isso é um choque, né? Muitas empresas vão ter que se adaptar, muitas empresas usam o tributo de capital de giro. A gente até já viu aí supostos, né? Influências ensinando você a se financiar com questão tributária. Vai ser difícil, né? Essa questão, porque agora só se você receber em espécie mesmo ali. Voltar a usar o dinheiro, né? E mesmo se você receber em espécie, chega no final do mês, aí você precisa fazer apuração porque você emitiu uma nota em espécie, aí você paga igual. Aí fazer a apuração e pagar como é hoje, mas difícil hoje você fugir da realidade do pagamento em Pix, em crédito, débito, difícil. Perfeito. Uma outra provocação que eu queria fazer para ti. Serviço. Para a indústria, de fato, o imposto ele cai porque efetivamente na última linha eu sou mais barato. O serviço tende a ficar mais caro, certo? Sim, porque serviço não tem muito insumo, uma indústria vive de insumo, né? Já serviço é diferente, a realidade nossa é outra. Quando o serviço ficar mais caro, ou seja, o imposto vai ficar maior, esse imposto vai ser repassado. A gente até imagina que vai ter uma pressãozinha inflacionária aí de 1 ou 2%, segundo os teóricos aí da economia que acompanharam a reforma tributária. Isso é uma realidade mesmo. Então, na bem da verdade, quando a gente fala que a gente vai ter uma redução da carga tributária, ela é uma redução da carga tributária efetivamente para a ponta,
Todavia, eu posso ter um aumento, e vou ter um aumento, de todos os prestadores de serviço que acabam prestando serviço para mim. E a gente está falando aqui do próprio marketplace, porque o imposto dele sobe. A gente está falando do advogado, que passa a tirar a nota fiscal em cima do processo, porque eu também vou ter crédito. A gente está falando da prestação de serviço de alimentação, e aí todas as prestações de serviço. E aí aqui mora um outro ponto, que eu tenho discutido bastante quando a gente fala de reforma tributária, que é como é que eu vou me reinventar nas empresas que hoje me prestam serviço ou naquilo que é próprio. Eu começo a voltar à verticalização, eu olho para horizontalização de serviço. É uma decisão. Aí se entende que esse sistema favorece a descentralização, porque muitas empresas optaram pela verticalização exatamente para não ficar acumulando crédito, o resíduo que eu falei ali, né? Mas, a partir do momento em que você tem essa mudança de você tomar crédito de serviço, mesmo você sendo um prestador, um detalhe importante, Marcelo, que eu não queria falar, que eu queria falar, não posso esquecer, é a desoneração dos investimentos. Esse é um aspecto importante. Hoje você compra um equipamento, faz investimento em CAPEX, você se apropria em 48 parcelas, uma série. Agora não, apropriação integral. No primeiro mês você toma um crédito. Então, mesmo que você pega, por exemplo, uma rede hospitalar que faz um investimento bizarro ali, todo o tributo que vem ali, que chega a 40% às vezes, é custo. Agora não. Agora todo aquele tributo que vem vai tomar no primeiro mês e não vai virar custo para ele, né? Vai virar diminuição. Então talvez isso repasse no preço também. Por isso que se especula que talvez a carga uniforme no geral pode reduzir, mas para determinados setores você está certo, vai aumentar. Construção civil vai aumentar também. Uma outra provocação aqui. Quando eu faço o meu cálculo de precificação da ponta, principalmente para quem trabalha com venda de produtos onde eu compro, por exemplo, moda, que tu compra a coleção 4 meses antes, é importantíssimo um ponto de atenção aqui para essa migração que vai acontecer nos anos de 26, 27, 28, 29 até 32. Por que isso? Porque vocês vão fazer um processo de compra 3 meses antes, onde o sistema de vocês não vai estar ainda preparado com as novas alíquotas, porque você vai estar operando dentro do seu RP com a alíquota atual, mas você precisa comprar um produto pensando na precificação que você vai ter com uma nova alíquota a partir da virada do ano. Esse ponto de atenção é importante que vocês tenham nas operações de vocês. Então, normalmente as indústrias, né, elas se capitalizam, elas compram os seus produtos ou os seus insumos com um grande período antes. Isso é importante a gente ter um ponto de atenção. E mais um ponto, Rogério, e aqui eu queria uma participação tua, que tem me preocupado bastante. Hoje, quando eu emito a nota, eu tomo crédito. Isso. A partir do novo modelo, quando é que eu tomo crédito? Comprovação do pagamento do imposto. Se eu emitir uma nota e o meu cliente não fizer o pagamento, você não pode tomar esse crédito. Agora a gente vai ter que ter uma cultura de escolher aquele fornecedor que você sabe que você pode confiar que vai pagar o imposto. Porque se o seu fornecedor, porventura, conseguir alguma façanha, né, de fugir do split payment, sei lá, receber em Bitcoin, sei lá como pode ser feito, e não pagar o imposto, o sistema da apuração assistida, já que é tudo no ambiente da própria Receita Federal, vai impedir essa apropriação do crédito ali. Tem alguma pergunta? Não vi se a gente tinha. Temos 3 perguntas aqui. Tem uma lá no fundo também. Então. Bom dia, tudo bom? Boa tarde, né? Tudo Boa bem? tarde. Teu nome e a tua empresa, por gentileza? Eric Igor? da Oxin, tudo bem, Marcelo? Vamos lá. Eu tenho uma pergunta aqui para entender um pouquinho essa questão do crédito, se vai fazer diferença entre os diversos regimes, entre o simples, o lucro presumido e o real. Como é que funciona essa captação do crédito numa operação B2B nesse formato? Vai ter diferença. As empresas do Simples Nacional, elas só vão poder transferir crédito na razão do pagamento delas, que é menor, porque a Simples Nacional paga uma alíquota unificada, mas ali dentro tem um pedacinho de CMS, se ela tiver no anexo 1 ou 2, e ICSS no anexo 3 ou 4. Né? Agora, se ela quiser transmitir o crédito integral, ela continua no Simples, mas ela pode escolher recolher o IBS-CBS com 28%, aí ela vai ter que fazer a conta quanto de insumo que a empresa do Simples tem. Se ela paga aluguel, se ela tem outros fornecedores, né? E aí ela pode escolher, uma vez por ano, tem essa opção, e aí ela passa o crédito. Presumido e lucro real não vai ter mais diferença. Nesse modelo de tributação do consumo. E nesse formato, a operação fica mais fácil para o presumido e para o real do que para o simples, certo? Fica mais fácil, fica mais natural. A preferência, por exemplo, num B2B,
Uma empresa que está no presumido vai dar preferência para fazer com uma do presumido também. Minha cabeça, que eu estou imaginando aqui. Sim, a gente imagina o mesmo cenário. E você vai tomar crédito de 28% ou de 3%. Claro que vai depender do preço da mercadoria, mas se o preço for muito parecido, vou querer quem me dá mais crédito, porque diminui minha carga tributária lá no final, eu pago menos imposto. Né? Então, se o racional está certo. Eu acho que esse é o contraponto importante. É o valor final. O simples vai pagar menos imposto, teoricamente. Então ele poderia ter um preço menor do que a empresa do presumido do real, então a compensação seria nessa diferença. Mas isso é um ponto importante. Acho que pegando o teu gancho aqui, Eric, hoje ninguém faz, tá? Duvido que tenha alguma empresa que faça isso. Né? Duvido que tenha alguma empresa que faça isso hoje no Brasil. Mas eu posso ter uma empresa lotada em São Paulo, vender para o Espírito Santo a 7%, entra no Espírito Santo a 7%, vendo do Espírito Santo para Minas Gerais com 12 de folha e eu tomo crédito de 12. Mas efetivamente eu paguei 7. Ou ainda, eu posso ter um benefício fiscal onde eu saio com folha, com rosto, né, que a gente chama, que é o valor de rosto da nota, com 5%, 8%, 12%. Interestadual de 12%. Só que eu paguei de fato 1, porque eu tenho benefício fiscal, mas o crédito é 12%. Isso acaba. A partir de agora, o teu crédito ele é ao limite do valor efetivamente pago. Então, esse ganho que a gente tem muitas empresas hoje, por exemplo, que estão no Espírito Santo, que o cara está aqui em São Paulo, aí ele tem o estoque, o CD dele no Espírito Santo, e ele vende para lá, daí tem um compete lá onde ele sai a 1,1, e ele entra para cá de volta a 12. Tomando o crédito desses 12, isso a partir de 33, acaba. Por isso que você está certo, Marcelo, quando você fala que não é uma mudança de tributária, é uma mudança na maneira que a gente constrói os nossos negócios. Tem empresários que já conversou comigo que se não tivesse um regime especial desse, a empresa dele não para de pé. Esse tipo de situação vai ter que ser revista. Você vai ter que botar agora a sua margem, realmente esquecendo que você tem um regime desse, que você destaca 12, fica com 1 e bota 11 no bolso, por exemplo, né? Uma pergunta sobre serviços financeiros. A gente sabe que o governo... Desculpa, só teu nome e tua empresa, por gentileza. Bruno da Kenix. Obrigado, Bruno. A gente sabe que o governo hoje, em vez de fazer uma lição de casa e gastar menos do que arrecada, ele simplesmente foi lá e aumentou o IOF. Né? Então, hoje o IOF é um mecanismo gigantesco de funding da dívida brasileira aqui. Nesse cenário, algo mudou? Porque a gente está falando de serviços financeiros. Quando você contrata ali um crédito, seja do cartão de crédito, principalmente empresas, né, que se utilizam aí dos serviços financeiros dos bancos, a gente, querendo ou não, os juros é o preço que a gente paga sobre esse serviço. Né? A reforma tributária impacta isso de alguma forma ou não? Impacta por quê? Inclusive, isso é uma das grandes críticas que se faz. O imposto sobre o valor agregado ele é praticado na maioria dos países que a gente conhece, aí, são 170 países que praticam o IVA, algum tipo de IVA. Né? Então, ele é muito intuitivo para uma cadeia produtiva, como a gente mostrou ali no slide, né? Uma indústria que transporta para uma distribuidora, para uma... O setor financeiro não é uma cadeia, só tem um elo praticamente, do banco para o prestador de serviço ou para a empresa, um financiamento. Né? Então, não se tributa por IBS e CBS no planeta, não se conhece, é uma jabuticaba realmente, essa operação como tributação no consumo. Você pode ter o IOF, você pode ter tributo sobre operação financeira. E às vezes você tributa muito o imposto de renda, SSLL. Os bancos pagam 45% sobre o lucro, né? Quando praticado é 34%, está no presumido até menos. Mas realmente o sistema financeiro, apesar que entrou numa alíquota reduzida, né, Daniel? Não vai ser 28%, vai ser alguma coisa ali, 12%, não sei. Mas vai encarecer o crédito realmente no Brasil. Mas o IOF permanece, ele não entrou na reforma... O IOF é uma outra grandeza, né? Não é consumo. Mas se estabeleceu realmente uma tributação sobre essa questão. O que está mexendo é a tributação de consumo, basicamente. Tinha mais uma aqui, a gente faz a última aqui, para a gente estar com o tempo... Esgotado, está piscando ali. Não, mas sem problema, a gente vai fazer aqui e depois, gente, o Rogério vai estar disponível aqui. Esse é um tema que a gente tem conversado muito, discutido muito, eu particularmente tenho me aprofundado bastante, e a provocação para vocês que a gente fez no início, ela é mais do que verdadeira de olhem para como vocês vão fazer os negócios de vocês pelos próximos 5 anos. Vai mudar. Empresas hoje que estão sediadas em cima de benefício fiscal precisam rever os seus processos.
porque senão tu vai ter um levante de preço muito alto ali na frente. Isso vai ter que ser uma inteligência tributária junto com uma inteligência comercial muito bem feita. Por favor? Eu sou a Mirte, sou do RP Vesto, e eu fiquei com uma dúvida com relação ao split de pagamento, a retenção do valor do imposto no pagamento final. Porque se existe uma política de débito e crédito e vai ser retido o valor total na compra, no pagamento da compra, em que momento o crédito adquirido vai ser considerado? Não é total. Tem duas maneiras. A Receita Federal ela vai setorialmente estabelecer uma alíquota nominal, uma alíquota efetiva média. Então, por exemplo, ela vai imaginar que as concessionárias de veículo, a alíquota média é 11%. E a retenção vai ser em cima disso, você pode ter um complemento para mais ou uma restituição para menos. Pô, aí ela reteve mais do que o seu caso concreto. Em tese, em poucas horas, né, se fala 48 ou 72 horas, depois do vencimento, eles restituem para você. E também tem apuração assistida. Se você escolher apuração assistida, o próprio sistema da Receita Federal vai fazer a apuração para você, então só vai ter a retenção da alíquota efetiva, né? Essa vai ser uma grande questão. A gente vai aprender cada vez mais o que é alíquota nominal, o que é alíquota efetiva. Cada empresa vai ter uma alíquota efetiva própria. Até se critica isso, que seria o ideal que a Receita Federal estabelecesse créditos presumidos para determinados setores para poder nivelar algum tipo de na retenção ou você fazer só um ajuste, né? Mas, inegavelmente, vai ter que ter esse ajuste aí de implemento ou devolução para um grande número de empresas, até a gente acertar exatamente ali o valor. Mas não vai se reter 28%, por exemplo. Vai se reter a alíquota imaginando a quantidade de crédito, pelo menos é o que está nas instruções que a gente está estudando, que eles vão divulgar, e claro, os setores também vão se envolver, imagino eu, né, as associações, as entidades, vão se envolver muito nessa questão para... Já vai começar de 2027, tá? Esse modelo aí, porque o CBS é a mesma base do IBS e do CBS, não é que nem hoje, né, que PIS e COFINS é uma coisa, ISS é outra coisa, ICMS é outra coisa, agora a base é a mesma, a alíquota que muda, né? Então, já vai ter esse exercício já em poucos meses, daqui a 18 meses, vamos imaginar, a gente já vai estar praticando esse exercício de alíquota efetiva do CBS, né? No final das contas, o que a gente entende, se pudesse resumir, vai ter um débito e crédito acontecendo, teoricamente, gerenciado pela própria Receita. Então, você tem um crédito acumulado, você vai ter um débito, ele faz a separação ali. Como você tem somente o imposto sobre o incremento do valor agregado, ele vai te descontar o imposto do incremento do valor agregado. Esperamos que isso aconteça. É que considerando isso, a gente pode então prever que estocar mercadoria ou matéria-prima pode virar um bom negócio. Já que eu vou gerar um crédito e vai ficar que eu vou me creditar rapidamente e o débito ele vai acontecer ao longo de um tempo aí X. Meio que como acontece com o Black Friday, né? O pessoal começa a estocar lá em agosto, fica 3 meses sem pagar ICMS. Aí quando vem lá em novembro, aí começa a voltar a pagar ICMS. É parecido com o que acontece já hoje em dia. Você bota muito crédito dentro de casa, Isso já acontece teoricamente hoje, a diferença é que você vai ter isso já no primeiro momento. Obrigada. Gente, mais uma vez, esse assunto é um assunto que a gente poderia ficar horas e horas aqui. Muitas respostas a gente ainda não tem, né, Rogério? Eu brinco que aqui literalmente as melancias estão se ajeitando com o andar da carruagem. A gente está entrando com uma nova tributação daqui 3 meses e tem muita coisa ainda que é dúvida para especialistas, para a gente que está buscando entender um pouco mais e se aprofundar. Acho que vai ter muita coisa no ano que vem que vai ser definido ainda. Um risco que a gente tem hoje para o mercado, que a gente fala sempre um risco, mas imagine regiões onde elas vivem muito no incentivo fiscal. Pega regiões muito do extremo nordeste, onde as empresas foram porque de fato tinha um incentivo fiscal muito grande. Eu não posso mais conceder incentivo fiscal, agora eu posso conceder incentivo financeiro. Então eu posso retornar com o valor desses 1 trilhão que vão estar disponíveis, eu posso retornar com incentivo financeiro para determinada região. E esse incentivo financeiro pode ser retornado para a empresa. Então pode haver ainda modulações que nos permitam fazer com que regiões muito extremas ainda consigam se manter competitivas. Eu não tenho uma resposta para isso, não sei se tu tem, mas eu acho que ainda não, né? Desafio, os gestores públicos realmente, do lado tem desafio para os empresários, também tem um grande desafio para os gestores públicos também, né? Do lado deles, criou-se uma transição muito suave, que vai demorar 50 anos. São Paulo vai perder metade da arrecadação, por exemplo, para o ISS, né? Mas o município de São Paulo. Mas se especula que vai ser só lá em 2073 que vai chegar nesse ápice da metade da arrecadação. Como os teóricos falam que o PIB vai crescer 12% com a reforma tributária, o crescimento retarda esse tipo de sentimento, então vai suavizar, né? Mas realmente é um desafio também para os gestores, exatamente, paraísos fiscais brasileiros, né?
vão ter que se reinventar. Não podem ficar só com a coisa de dar crédito presumido. É um desafio, Muito bom. sem dúvida. Mais uma vez, uma salva de palmas. Obrigado, Rogério. Obrigado, muito obrigado.